Fala galera, ciclista cético novamente. Como muitos meus inscritos disseram que queriam ter visto um debate entre eu e o Douglas, mesmo depois de tudo que ele fez, de ter quebrado as próprias regras e passado por cima do moderador que ele próprio havia escolhido, por falar nisso, eu gostaria de pedir para o pessoal pegar mais leve com o Édipo. Ele também foi sacaneado pelo Douglas. Segue um pedacinho da conversa que tive com ele depois do debate. Entre outras coisas, eu perguntei: além disso, você também está dizendo que foi ele e não você quem me expulsou do Hangout? Ao que ele respondeu: exatamente isso que houve. Eu tentei silenciar os dois, mas os controles de ADM são ativos do dono do canal. Creio que para minha moderação ser justa, eu precisava fazê-la no meu próprio canal, podendo assim estabelecer as regras e cumpri-las com diligência. Ou seja, o próprio moderador que o Douglas escolheu achou errado o debate acontecer no canal do Douglas. Apesar do Douglas ter pedido para ele moderar o debate, ele não deu nenhum controle para o Édipo, transformando ele em um moderador decorativo. Nessa conversa que tive com o Édipo, acertamos que meu próximo debate será no canal dele, para que ele possa mostrar que é um cara imparcial e não estava mancomunado com o Douglas. Eu acredito que ele não havia combinado com o Douglas para fazer parte da armação que o Evita havia preparado. Pois bem, dito isso, essa é a minha última tentativa de fazer com que vocês tenham a possibilidade de ouvir os dois lados deste debate. O que eu irei fazer é apresentar as perguntas que eu já havia preparado para o debate neste vídeo. Cada uma delas levará no máximo 3 minutos, como havia sido combinado, e depois farei um vídeo com a apresentação de 10 minutos que eu faria. Se o Douglas tiver algum interesse em debater o que ele defende, ele pode gravar um vídeo com as respostas dele, cada uma com no máximo 5 minutos, e fazer um vídeo com as perguntas que ele me faria no debate. Se ele fizer isso, eu gravarei um vídeo com as minhas respostas. Depois, podemos montar uma playlist com todos os vídeos e vocês terão o debate que tanto queriam. É isso. Segue o texto que eu havia preparado para o debate. Primeira pergunta. Primeiro, eu gostaria de dizer que acho escroto alguém desafiar outra pessoa para um debate e não aceitar discutir as regras, não aceitar discutir quem será o moderador, não aceitar discutir em que canal o debate será feito e principalmente se recusar a estabelecer o tema do debate. Infelizmente, essa é a situação em que nos encontramos hoje. Para mim ficou mais do que claro que o interesse do meu interlocutor era tentar parecer para os inscritos dele como tendo ganho algum tipo de discussão na internet. Interesse esse muito distante do que deveria ser o interesse de alguém em um debate, que é a busca pela verdade. Eu espero que você que está assistindo, seja meu inscrito, seja do Douglas ou não seja de nenhum dos dois, venha com a mente aberta, disposto a ouvir os argumentos tanto a favor quanto contrários à sua posição. Eu sei que as regras deste evento são uma bosta e irão dificultar muito a verdadeira busca pela verdade. Infelizmente, nós não teremos simplesmente a parte mais importante de um debate, que é o exame cruzado. Minha primeira pergunta é se o Deus que você acredita existir tem as seguintes características: onipotência, onipresença, onisciência, seja amoral, atenda a preces, intervenha na realidade e tenha livre-arbítrio. Você tem um vídeo onde afirma os 3 onis, em um comentário você afirma que ele seja moral, em uma música você afirma que ele intervém na realidade e atende a preces, e neste texto do seu blog você afirma que ele tem livre-arbítrio. Portanto, minha pergunta é se você acredita que ele possui essas características. Se ele não possuir alguma delas, qual é que ele não possui e por que você disse em um vídeo, música, comentário ou texto que ele possuía? E caso ele possua essas características, por que você disse no seu comentário que esta não era uma representação válida do que você acredita? É isso. Se ele tem essas características, se não tiver, qual que ele não tem e por que você deu a entender que ele tinha? E se ele tiver, por que você deu a entender que ele não tinha? Segunda pergunta. Eu pretendi apresentar alguns argumentos contrários à existência de Deus que o Douglas afirma existir, apontando as contradições entre as diversas características que ele atribui a Deus. Mas para isso precisaríamos que ele não se recusasse a definir os termos dele. Como o formato desse evento é uma bosta e não existirá a possibilidade de pedir que ele esclareça os vários termos, vou me concentrar em um: a onipotência. O que você quer dizer quando afirma que Deus é onipotente? Assim como a maioria dos monoteístas, você afirma que Deus seja onipotente. Porém, para que isso seja uma afirmação com algum significado, você precisa definir o que seja onipotência. No mínimo, o que você está querendo dizer quando diz que Deus é onipotente tem que ser logicamente coerente. E como você está atribuindo a Deus, não pode contradizer com outras características que você afirma que Deus possua. Se você não conseguir apresentar uma definição coerente, no fundo você não está dizendo nada. E se tal atributo entrar em contradição com outros atributos que você também afirma que Deus possui, então estaremos diante de uma contradição e sabemos que este Deus que você afirma existir é impossível de realmente existir. No seu vídeo em que você aborda essa questão,
Quando fala do paradoxo da pedra, você claramente descarta a definição de que ser onipotente seja ter a capacidade de fazer qualquer coisa. Você, assim como quase todo teólogo moderno, parece ser partidário de que ser onipotente não significa ter o poder de fazer coisas contraditórias existirem. Por exemplo, Deus não pode fazer um quadrado redondo existir, assim como um solteiro casado, ou forçar alguém a fazer algo de livre e espontânea vontade. Porém, se a definição for somente que ele é capaz de fazer qualquer coisa que seja metafisicamente possível, então Deus pode mentir? Afinal, não tem nada de impossível em mentir. Nós humanos somos capazes de mentir. Me parece estranho afirmar que nós somos capazes de fazer algo que um ser onipotente não é. Agora, se a definição de onipotente for ser capaz de fazer tudo que a natureza dele permite que ele faça, então como todo mundo não é onipotente? O que me impede de voar é justamente minha natureza humana. Se eu tivesse a natureza de uma ave, eu poderia voar. Portanto, o que é que você está querendo dizer quando diz que Deus é onipotente? Qual é a definição de onipotência que você está usando? Terceira pergunta. Você acredita que Deus está sempre aberto a ter uma relação pessoal com qualquer pessoa? Em alguns textos seus, no seu blog, você afirma que Deus seja amoroso, você fala bastante sobre esse amor de Deus. Você acredita que Deus está sempre aberto a ter uma relação pessoal com qualquer pessoa? Essas são as minhas 3 perguntas, vamos ver se ele responde. Eu vou logo mais fazer o vídeo com a apresentação dos meus 10 minutos. E aí, se ele quiser, ele também pode fazer um vídeo com as perguntas dele. E se ele fizer, eu irei responder. Vamos ver se ele topa.